Olá pessoal, bom, tivemos uma primeira aula de revisão, né, introdutória sobre resposta e frequência, né, e agora vamos começar o conteúdo propriamente dito dessa unidade, tá? Então, vamos começar com a função de transferência, transferência, do amplificador. Então vejamos, tá? Para início da nossa discussão, vamos considerar que a gente tem um diagrama do seguinte tipo aqui. Então, vamos colocar ele aqui, né? Isso aqui é o módulo do amplificador A dado em dB, e a gente vai ter uma curva dessa natureza aqui. Subir um pouquinho. Aqui está. E aqui agora a gente vai ter uma curva. Não era isso que eu queria. Mais ou menos isso. Certo? Então, a gente vai ter aqui. Era para ser tracejado, deixa eu corrigir aqui rapidinho. Pronto. Pronto. Então aqui eu vou ter o ômega H, que seria a frequência de corte superior, né? Ou seja, a frequência de 3 dB, certo? Então isso aqui a gente pode fazer assim, ó. Pronto. Então aqui eu tenho menos 3 dB, certo? Nessa faixa aí. Bom, além disso, né, esse caso aqui, ele é o caso quando eu tenho acoplamento direto. Né? Ou seja, quando eu não tenho capacitor de acoplamento. Tá? E eu posso ter uma outra situação, também módulo de A em dB, onde aqui nessa situação a gente vai ter algo assim. Ah, meu pai. Vamos tentar de novo. Difícil desse desenho, viu, pessoal? Pronto, ficou bem legal, né? Então aí a gente vai ter, deixa eu ver aqui outra vez o tracejado. Ficou muito baixo, vamos subir um pouco. Ok.
precisar de um zoom aqui para poder conseguir desenhar isso. Ok. E aqui também. Pronto. Então, aqui também. $3 dB. Na verdade, menos 3 dB. Faltou menos. Né? Ah, sim. E aqui também a gente faz pontilhado, porque aqui seria... E aqui também é importante. Então aqui eu tenho a frequência ômega L e aqui eu tenho ômega H. Putz. Certo? Então tem essas duas frequências. Tá? E essa parte aqui, ó, é a chamada faixa de frequências médias. Ok? Bom, e aqui eu tenho, esse caso aqui é com acoplamento capacitivo. Esse caso aqui. E aqui é acoplamento direto. Tá? Sendo que esse caso aqui, pessoal, tá? Ele é um caso especial desse caso aqui. Tá? Na verdade, desculpe, né? Esse é o caso mais geral e esse é um caso especial dele. Tá bom? Assim. Tá? Então, a gente colocou ali ômega L, né, que é a frequência de corte inferior. Ela deve-se aos capacitores de acoplamento. Opa. Tá? E a gente tem ômega H, que deve-se às capacitâncias parasitas do transistor. Ok? Bom, então, uma outra definição que a gente vai colocar aqui é de faixa de passagem. Tá? Faixa de passagem. A faixa de passagem, chamada de BW, né, do inglês bandwidth, ela é definida como a diferença entre a frequência de corte superior e a frequência de corte inferior. Tá? Só que como, né? Como ômega H normalmente é muito maior do que ômega L, então BW é aproximadamente igual a ômega H. Tá certo? Então, existe uma definição chamada figura de mérito. Tá? A figura de mérito do amplificador é o produto ganho faixa de passagem. Tá? Vamos chamar assim, PGB igual a AM vezes ômega H. O AM ficou faltando definir aqui, tá, pessoal? O AM é esse valor aqui, ó.
Ficou ruim aqui de escrever. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. AM. Tá? E aqui também. AM. Até vou prolongar aqui o pontilhadinho. Poxa, ficou ruim. Pronto. Tá? Então essa é a frequência, perdão, é a amplitude, é o ganho, né, em módulo, é o módulo do sinal, né, em frequências médias, certo? Então, o produto ganho faixa de passagem é o ganho para as frequências médias, multiplicado pela largura de faixa, que por sua vez é aproximadamente igual à frequência de corte superior, certo? E o que a gente chama de figura de mérito é uma característica que serve para comparar amplificadores. Se eu disser que um amplificador tem um ganho maior do que o outro, isso não é uma informação que sirva para compará-los, porque a gente vai ver que eu posso fazer uma troca entre ganho e largura de faixa. Então, se eu tenho um amplificador com a largura de faixa muito grande e o ganho pequeno, eu posso aumentar o ganho em troca da redução da largura de faixa e vice-versa. Então, dizer que o ganho é maior ou que a largura de faixa é maior de um ou de outro não significa nada. A diferença vai aparecer quando eu comparo o produto ganho-largura de faixa de um amplificador com o produto ganho-largura de faixa de outro amplificador. Aí eu posso compará-los de forma justa, né? Então, vamos escrever uma observação aqui. A observação aqui é possível trocar ganho por faixa de passagem. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas depois sim, tá? Então agora vamos falar aqui da função de ganho A de S. Certo? Então, A de S é igual a AM, que multiplica FL de S, vezes FH de S. Certo? E essas duas funções aqui, ó, essas funções consideram a dependência do ganho em relação às baixas e altas frequências respectivamente. Ok? Bom, então veja, para, né, ômega muito maior que ômega L, implica FL de S aproximadamente igual a 1. E para ômega muito menor que ômega H, implica FH de S aproximadamente igual a 1, certo? Então daí eu posso dizer, né, então, ó, assim, para
ômega L muito menor do que ômega, por sua vez, seja muito menor do que ômega H, implica dizer que A de S é aproximadamente igual a AM. Tá? Para baixas frequências, a gente vai ter, né, que AL de S vai ser igual, quer dizer, aproximadamente igual a AM multiplica FL de S. E para altas frequências, AH de S vai ser aproximadamente igual a AM multiplica FH de S. Certo? Bom, então isso é para a gente entender, né, que quando a gente olha para esse gráfico aqui, vamos considerar esse aqui que é mais genérico, tá? Em faixas de frequências muito maiores que ômega L, o efeito passa baixa desaparece, né? E aí eu tenho que a parte da função de transferência que depende dele, que depende dos capacitores de acoplamento, essa parte tem valor aproximadamente igual a 1 e não interfere no ganho do circuito. De forma análoga, para frequências muito menores do que ômega H, quando eu estou para cá, então essa parte aqui, que é passa baixa, que depende das capacitâncias parasitas internas aos transistores, ela tem valor aproximadamente igual a 1 e também não interfere no ganho. E se eu estiver suficientemente longe de ômega L e suficientemente longe de ômega H, ou seja, aqui no meio, nem essa parte interfere, nem essa parte interfere, e eu tenho aproximadamente o ganho AM, que é o ganho para médias frequências, certo? Então o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, como normalmente ômega L e ômega H estão bem afastados, quando eu estiver trabalhando em frequências médias, eu não preciso considerar nem o efeito dos capacitores de acoplamento, nem o efeito das capacitâncias parasitas. Por outro lado, se eu estiver trabalhando aqui nessa vizinhança, então significa que essa parte aqui não importa, né? Então não preciso me preocupar com as capacitâncias parasitas se eu estou trabalhando em baixas frequências, que é quando importa os capacitores de acoplamento. De forma análoga, se eu estiver analisando o circuito na vizinhança de ômega H, querendo saber quem é a frequência de corte superior dele, só vai me interessar as capacitâncias parasitas dos transistores. O efeito dos capacitores de acoplamento não é nenhum nessa faixa, ok? Então, basicamente é isso que a gente tentou dizer de forma mais organizada, digamos assim, ao longo desse trecho. Então vamos em frente. Vamos falar agora sobre a resposta em baixa frequência. Resposta em baixas frequências. Então vamos escrever aqui a nossa função FL de S. E ela vai ser igual a S mais ômega Z1, que multiplica S mais ômega Z2, que multiplica, espera aí, pontinhos, né? E aqui eu tenho S mais ômega Z NL. Isso. É só um instante, pessoal. Pronto. Opa. Nossa. NL dividido, né, por S
mais ômega P1, S mais ômega P2, pontinhos, S mais ômega P NL também, ok? Bom, onde, né? Ômega P1, ômega P2, pontinhos, ômega P NL, são números positivos representando os NL polos em baixas frequências. Nossa, que divisão de sílaba infeliz. Ou melhor assim, frequências. Correto? Agora sim, né? E por outro lado, ômega Z1, ômega Z2, pontinhos, ômega ZNL, são números positivos. Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui para poder caber nessa página. Queria que coubesse. São números positivos, né? Negativos, ou zeros, representando os NL zeros. Ok? Bom, dito isso, né, é importante que a gente fique atento ao seguinte: no projeto, a gente está interessado naquelas baixas frequências que se aproximam mais da faixa de frequências médias, pois pode ser necessário modificar o ômega L. O que significa isso? Na hora de analisar, né, eu estou mais preocupado com os polos e zeros que estão na vizinhança de ômega L. Polos e zeros que estejam muito para cá, que sejam muito pequenos, não importam. Né? Os que estão por aqui é o que são mais importantes. Então, seguindo essa lógica, tá? A gente vai ver que muitas vezes, certo? Os zeros que aparecem na expressão, eles estão em frequências tão baixas em relação ao ômega L que eles não influenciam. Também pode acontecer que eu tenha polos em frequências tão baixas que eles praticamente não interferem na posição de ômega L. Tá? E pode acontecer também que eu tenha um polo dominante. Né? Ou seja, se eu tiver, se um dos polos, né? Se um dos polos for dominante, o que significa isso? Tá? Isso significa, né, que, ou seja, se sua frequência for pelo menos 4 vezes o que seriam 2/8 maior que a de todos os outros polos,
polos e zeros, eu vou poder dizer o seguinte, que a minha FL de S vai ser aproximadamente igual a S que divide S mais ômega P1, onde esse aqui é o meu polo dominante. Ok? E aí a gente vai ter uma função de transferência que se aproxima de uma rede passa alta de primeira ordem. Certo? Então, nesse caso, a resposta e frequência do amplificador é controlada pelo polo dominante, ou seja, pelo polo que está em ômega P1, certo? E a gente então pode dizer que ômega P1, que ômega L, perdão, né, que é a frequência de corte inferior, é aproximadamente igual a ômega P1, certo? Então, se a aproximação para um polo dominante for válida, a determinação de ômega L é simples. Caso contrário, nós precisamos determinar a curva da função de transferência FL de S. Ok? Bom, e se não existir um polo dominante de baixas frequências? Tá? Ainda assim é possível que a gente encontre uma expressão aproximada para ômega L em termos de polos e zeros. Então vamos ver assim, ó. Vamos escrever aqui. Ó. Caso não exista polo dominante, não exista um polo dominante, ainda assim é possível determinar uma expressão aproximada para ômega L. Então, tomando como exemplo o caso particular de um amplificador com dois polos e dois zeros, temos. Então vamos escrever aqui. Ficou faltando dizer que é em baixas frequências, né? Em baixas frequências, temos. Agora sim. Então vamos escrever aqui, ó. FL de S, nesse caso, vai ser igual a S mais ômega Z1 mais S mais ômega Z2. Isso aqui dividido por S mais ômega P1 mais... Desculpe, não é mais, pessoal, é vezes. É vezes, desculpem, S mais ômega P2, certo? Então nós temos isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte, né? Para S igual a J ômega, e calculando, né, a expressão do módulo de FL
de J ômega ao quadrado a gente vai ter o seguinte. Vamos ter que o módulo de FL de J ômega ao quadrado vai ser igual a ômega ao quadrado mais ômega Z1 ao quadrado, que multiplica ômega ao quadrado mais ômega Z2 ao quadrado, e divide ômega ao quadrado mais ômega P1 ao quadrado, ômega ao quadrado mais ômega P2 ao quadrado. Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Para ômega igual à frequência de corte inferior, então nesse caso, como essa é a frequência de 3 dB, eu posso dizer que o módulo de FL de J ômega ao quadrado é igual a 1 meio. E daí eu posso escrever o seguinte, né? Que 1 meio vai ser igual a 1, vai ser igual a ômega L ao quadrado, então não é um ômega qualquer agora, é o ômega L, né? Mais ômega Z1 ao quadrado, que multiplica ômega L ao quadrado, mais ômega Z2 ao quadrado, tudo isso que divide ômega L ao quadrado mais ômega P1 ao quadrado, ômega L ao quadrado mais ômega P2 ao quadrado. Certo? E daí eu posso continuar e fazer uma operação na forma de reescrever essas expressões da seguinte forma. 1 sobre 1 dividido por ômega L ao quadrado, que multiplica... Acho que eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Deixa eu puxar isso para cá. Então vamos lá. A gente vai ter aqui ômega Z1 ao quadrado mais ômega Z2 ao quadrado mais 1 sobre ômega L elevado à quarta, que multiplica ômega Z1 ao quadrado vezes ômega Z2 ao quadrado. Tudo isso que divide 1 mais 1 sobre ômega L ao quadrado, que multiplica ômega P1 ao quadrado. Ficou feio. Mais ômega P2 ao quadrado, mais 1 sobre ômega L elevado à quarta, que multiplica ômega Z1, P1, aliás, desculpa, P1 ao quadrado, ômega P2 ao quadrado. Bom, daí a gente pode dizer o seguinte, né? Como ômega L é muito maior que ômega ZI e ômega PI, por que eu posso dizer isso? Porque como não há polo dominante, então significa que a frequência de ganho de 3 dB é muito maior do que os polos e os zeros. Se houvesse um polo ou um zero dominante, isso não seria verdade, mas como não há, é. Né? Então isso é assim, para todo I, né, os termos com, né, na verdade com não, né, multiplicados. Não, na verdade não é multiplicado, não é com mesmo. Os termos com 1 sobre ômega L à quarta podem ser desprezados.
Por que podem ser desprezados? Porque, veja, vamos pegar esse caso aqui, ó, que eu tenho ômega z1 ao quadrado e ômega z2 ao quadrado. Eles estão multiplicados. Mas eu estou dizendo que o ômega L é muito maior do que os ômega z's. Então, mesmo que eles dois estejam multiplicados e cada um deles elevado ao quadrado, isso aqui ainda vai ser muito menor do que esse denominador. Isso aqui pode ser desprezado em relação ao resto. A mesma coisa vale para o denominador, certo? Então, a partir disso, eu posso fazer o seguinte. Opa. Logo, eu posso escrever assim, que o meu ômega L vai ser igual... Ai, caramba. Não faz. Pronto, agora ficou ótimo. A ômega P1 ao quadrado mais ômega P2 ao quadrado menos 2 vezes ômega Z1 ao quadrado menos 2 vezes ômega Z2 ao quadrado. E daí eu tiro essa expressão, certo? Notem que na hipótese de eu ter mais polos ou mais zeros, eu só preciso continuar aumentando. Se eu tiver um ômega P3, vai ser ômega P1 ao quadrado, mais ômega P2 ao quadrado, mais ômega P3 ao quadrado. Né? E se eu só tiver um zero? Aí vai ficar só menos ômega Z1 ao quadrado. O outro termo com menos ômega Z2 ao quadrado some. Tá? Por sinal, ficou bem ruim de ler, né? Ficou pior ainda. Pronto. Certo? E aí a gente pode dizer que tal equação pode ser estendida para qualquer número de polos e zeros. Ok? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui. Então, nesse exemplo, tá, a gente vai dizer o seguinte, ó. Seja FL de S igual a S que multiplica S mais 10 dividido por S mais 100, S mais 25. Então, eu tenho dois zeros, né? Eu tenho um zero em 0 e tenho um zero em menos 10, né? Que é esse aqui. E tenho dois polos. Tem um polo em menos 100 e tem outro polo em menos 25. Tá? Notem que esse aqui, ó, é 4 vezes maior que todos os outros. Ele é 4 vezes maior que esse e 10 vezes maior que esse. Certo? Então eu tenho um polo dominante. Então, se eu for usar a aproximação de polo dominante, né, então eu posso dizer assim, ó, considerando a aproximação por polo dominante, poxa, eu odeio quando falta um pouquinho de nada assim. Então eu posso dizer que ômega L seria aproximadamente igual a 100 radianos por segundo. Certo? Agora, usando a equação anterior, então, por outro lado, usando
a equação anterior, eu posso dizer que ômega-L vai ser igual a raiz quadrada de 100 ao quadrado, né, mais 25 ao quadrado, menos 2 vezes 10 ao quadrado, o que vai dar 102 radianos por segundo. E, pela análise da função de transferência, exata, vamos chamar assim, da função de transferência, ômega-L igual a 105 radianos por segundo. Então vejam, né, que como esse polo aqui está no limite para ser considerado dominante, a aproximação dele do real não é tão boa, tem um erro aí da ordem de 5%. Usando essa expressão, eu melhoro, eu fico mais próximo do resultado real, certo? Bom, vamos em frente. Vamos ver agora a parte da resposta para altas frequências. Tá? Então agora eu vou ter o seguinte, FH de S vai ser igual a 1 mais S sobre ômega Z1, 1 mais S sobre ômega Z2, pontinhos, 1 mais S sobre ômega Z, N, H. Isso aqui que divide 1 mais S sobre ômega P1, 1 mais S sobre ômega P2, pontinhos, 1 mais S sobre ômega PNH. Ok. Vamos lá agora. Onde? Onde? Certo? Ômega P1, ômega P2, ômega PNH são números positivos, representando as frequências dos NH polos reais em altas frequências. Certo? E eu vou ter aqui ômega Z1, ômega Z2, vírgula pontinhos, vírgula ômega Z NH são números positivos negativos ou infinitos
representando as frequências dos NH zeros de alta frequência. Certo? Então, a gente vai ter interesse nas frequências altas que são próximas das médias, tá? Porque eventualmente a gente vai precisar relocar o ômega-h. Tá? Também tem, mesmo caso, às vezes os zeros eles estão no infinito em frequências muito altas e eles praticamente não influenciam no cálculo de ômega-h. Tá? E se tiver o polo dominante, né, então vamos escrever isso aqui, caso exista um polo dominante, nesse caso seria 4 vezes, não vai caber, né? Quatro vezes menor que os outros polos e zeros. Então eu vou ter o seguinte, que FH maiúsculo FH de S vai ser aproximadamente igual a 1 que divide 1 mais S sobre ômega P1, né? Onde esse aqui é o polo dominante. Certo? E a gente tem mais uma vez uma função de transferência que se aproxima do jeitão de uma função de transferência de primeira ordem, né? Então eu posso dizer que logo ômega H é aproximadamente igual a ômega P1. Certo? Agora, se não existir um polo dominante, né? Então, de forma análoga ao que foi feito para baixas frequências, se não houver um polo dominante, o valor, um valor aproximado de ômega H pode ser obtido por. Então a gente vai ter essa expressão aqui, ó, ômega H aproximadamente igual, tá, a 1 sobre e aqui eu vou escrever o seguinte, 1 sobre ômega P1 ao quadrado mais 1 sobre ômega P2 ao quadrado mais pontinhos mais 2 sobre ômega Z1 ao quadrado. Não, desculpa, não é mais, é menos. Menos 2 sobre
ômega Z2 ao quadrado menos pontinhos. E a gente chega nessa expressão aí, tá? Então deixa eu puxar ela um pouco para cá, ficou muito para lá. E eu posso então fazer um outro exemplo para ilustrar isso com você, essa ideia. Então, exemplo. Então vamos considerar a seguinte função de transferência. Seja fh de s igual a 1 menos s sobre 10 elevado a 5 dividido por 1 mais s sobre 10 elevado a 4 1 mais s sobre 4 vezes 10 elevado a 4. Então veja, nesse caso, deixa eu ver se eu botei menor, 4 vezes menor, botei. Nesse caso, a gente tem um polo que é dominante, né? Se a gente olhar aqui, ó, esse polo é 4 vezes menor que esse e 10 vezes menor do que esse, zero. Tá? Então, em teoria, eu tenho um polo dominante, certo? Então, usando a aproximação de polo dominante, eu vou dizer que o meu ômega H vai ser aproximadamente igual a 10 elevado a 4 radianos por segundo. Tá? Ou seja, se eu quiser eu posso botar 10.000. Certo? Seria isso. Usando a equação anterior, eu posso dizer que o meu ômega H vai ser igual a 1 sobre. Tá? Aqui eu vou ter a raiz quadrada de 1 sobre 10 elevado a 8, porque é ao quadrado, né? Mais 1 sobre 16 vezes 10 elevado a 8. Eu vou ter que aumentar isso aqui. Isso aqui também. Eu vou ter menos 2 vezes 10 elevado a 10. Tá? E aí, calculando por esse jeito aqui, o meu ômega H vai dar 9.800. Não vai caber. Mas aí, só vou puxar para lá um pouquinho. Radianos por segundo, certo? E pelo cálculo exato a partir da função de transferência, certo? Eu posso dizer que o valor exato de ômega H vai ser igual a 9.300, perdão,
9.537 radianos por segundo. Então, mais uma vez, usando a aproximação de polo dominante, que está bem no limiar que a gente pode usar, usando essa expressão, que é uma aproximação, e o valor real. Tá? Então, dá para a gente ter uma boa aproximação nesse caso. Certo? Bom, pessoal, visto isso, nosso próximo passo é o seguinte. As funções de transferência se apresentaram para a gente até agora fatoradas, né? Os polos e zeros já devidamente evidenciados. E se eu não souber, a priori, quais são os polos e os zeros? Tá? Então, a gente vai utilizar um método chamado determinação de ômega h tá? A partir das constantes de tempo de circuito aberto. Então vamos entender isso. Né? Então, caso os polos e zeros não possam ser facilmente determinados, o seguinte método pode ser usado. Então veja, vamos lá. Seja f h de s dado por um mais a1 de s mais a2 de s ao quadrado mais pontinhos mais a nh de s elevado a nh. Tudo isso dividido por 1 mais b1 de s mais b2 de s ao quadrado mais pontinhos bnh de s elevado a nh, certo? Onde os coeficientes a e b estão relacionados com as frequências dos polos dos zeros e polos respectivamente. Tá?
Então, dando sequência, a gente vai dizer aqui o seguinte: especificamente, o coeficiente B1 é dado por B1 vai ser igual a 1 sobre ômega P1 mais 1 sobre ômega P2 mais pontinhos 1 sobre ômega PNH, certo? Então, acho que é importante escrever o que vem é o seguinte, olha só, então o valor de B1 pode ser obtido considerando-se as várias capacitâncias dos circuitos equivalentes para altas frequências uma por vez. Enquanto todos os outros capacitores enquanto todos os outros capacitores são reduzidos a zero. Ou seja, substituídos por circuitos abertos. Isto é, ficou ruim essa vírgula. Isto é, para obter a contribuição da capacitância CI, reduzimos todas as outras, em vez de escrever assim, vamos botar assim, em vez de reduzimos todas as outras, vamos dizer assim, substituímos todos os outros cortou ali um pedacinho. Capacitores por circuitos abertos
eliminamos a fonte de sinal, e determinamos a resistência RIO vista por CI. O O é de Open Circuit, né? Porque como a gente está falando de que aqui é a determinação de ômega-h a partir das constantes de tempo de circuito aberto, então ali o RIO, o I é porque se refere ao capacitor CI, então é a resistência RI, e o O de Open Circuit, tá? É isso. Então, para concluir, repete-se então o mesmo processo tá? Para todos os capacitores. Do circuito. O valor de B1 é dado pela soma das constantes de tempo, não coube, que a gente vai chamar de CT, essa abreviação para constantes de tempo, individuais, chamadas de constantes de tempo de circuito aberto, daí o nome do método, certo? Então, a gente vai dizer que B1 vai ser igual ao somatório com I variando de 1 até N, H, de CI, RI, O. Tá? Então, aqui a gente vai dizer o seguinte, vou pular aqui para a próxima página. Esse método de cálculo para B1 é exato. Porém, é uma aproximação usar B1 para determinar ômega H. Tá? Então, se
os zeros não são dominantes. E um polo por exemplo, P1 é dominante, então não vai dar para ver o tio ali. Eu posso dizer que B1 é aproximadamente igual a 1 sobre ômega P1. Então veja, né? Certo? Logo, ômega H é aproximadamente igual a ômega P1 e, por sua vez, é igual a 1 sobre o somatório em I de CI RIO. Tá? Aí, pessoal, podem existir circuitos complexos, né, que a gente não tem como saber se tem ou não tem um polo dominante. Tá? Apesar disso, esse método ele costuma dar bons resultados, sempre que todos os polos são reais, mesmo que não exista um polo dominante. Tá? E esse método, a gente vai ver através de um exemplo agora, ele traz uma vantagem, que ele nos mostra, tá, enquanto projetistas, qual das várias capacitâncias que eu tenho no circuito é que é a mais significativa na determinação da resposta e frequência do amplificador. E isso me ajuda a poder encontrar de que maneira eu posso aprimorar o meu circuito para ampliar a largura de faixa dele. Certo? Bom, então vamos fazer um exemplo. Deixa eu encontrá-lo aqui. Pronto. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Então, nesse exemplo aqui nos são dados os seguintes parâmetros. Tá? A gente vai usar um amplificador FET, que vai estar alimentado por um gerador de frequência, e tem os seguintes parâmetros para a gente. Vamos lá. R igual a 100 kΩ, resistência de entrada Rin igual a 420 kΩ, CGS igual a CGD, ambos iguais a 1 pF, Gm igual a 4 mA por volt, tá? E RL igual a 3,33 kΩ. Certo? Ele quer que a gente encontre quem é AM e ele quer que a gente encontre a frequência de corte superior. Vamos agora desenhar o circuito aqui para a gente. Então a gente tem o seguinte circuito aqui.
E falta só pronto. E aqui eu tenho RL. E aqui eu tenho a saída mais menos VODS. Então esse é o circuito que a gente vai considerar, né? Aqui está o gate, aqui está o dreno, certo? Bom, então a partir desse circuito, a gente vai precisar de alguns circuitos intermediários para cálculo de algumas partes. Por exemplo, para o cálculo do ganho AM, que é o ganho para médias frequências, eu vou considerar o seguinte circuito aqui, ó. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho Rin, aqui eu tenho VI. Aí aqui eu vou ter a fonte de corrente controlada por tensão, aqui eu tenho mais, menos VGS, isso aqui é GM, VGS, né? E aqui eu vou ter a resistência de carga RL e finalmente a tensão de saída VO. É isso que eu preciso determinar, tá? Então, a partir dessa expressão aqui, não é difícil para mim escrever o seguinte, que o ganho AM vai ser igual a VO por VS, né? A gente vê que tem um sinal negativo, porque eu vou ter o seguinte, eu vou ter essa corrente passando por essa resistência aqui, ó, que é RL, ficou bem ruimzinho, ficou parecendo RC, né? Pronto, que é RL. Então, basicamente, né, eu vou ter essa corrente, e quem vai ser VGS, né? VGS vai ser dado por esse divisor de tensão entre Rin e R. Então eu vou ter aqui menos Rin sobre Rin mais R, que multiplica, certo? GM RL'. Né? Então o VGS vai ser dado por VI vezes Rin sobre Rin mais R, mas o VI vem para cá dividindo, né? VI, aliás, né? Eu chamei de VS aqui, deixa eu corrigir. Então VI e aqui VI também, certo? E isso dá para a gente o ganho para médias frequências. Se a gente substituir os valores, vai obter que o ganho vai ser igual a menos 10,8 volt por volt. E aí, onde estão os valores? Estão aí em cima, né? Aqui eu tenho todos eles, ó. O GM está aqui, né? O RL' aqui era RL', eu botei só RL. Tá? E aqui também é RL'. Certo? Dá 3,33K, eu tenho também, certo? Ele aparece aqui, né? O Rin é 420K e o R é 100K. Substituindo os valores, eu calculo um ganho de aproximadamente 10, né? Menos 10,8, certo? Bom, agora a gente vai calcular, vou fazer o cálculo de FH. Bom, para determinar FH, eu preciso determinar as constantes de tempo de circuito aberto. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer
é usar um circuito equivalente aqui. Então vamos ver que o nosso circuito inicial está aqui. Então, primeiro passo, eu quero calcular o efeito desse capacitor. Então eu troco esse capacitor por um circuito aberto. Na hora que eu troco esse capacitor por um circuito aberto, eu me desconecto do lado de lá do circuito. Ele deixa de ser importante para mim. Me sobra isso. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar quem é a resistência que eu enxergo entre os terminais do capacitor CGS. Para cá não tem nada porque eu abri CGD. E eu vou matar a fonte de tensão. Matar significa colocar um curto nela. Então, resta para mim o seguinte circuito, né? Se eu prestar atenção por esse lado, eu vou ter aqui R. Eu vou ter aqui Rin. E aqui vai para o terra também. Deixa eu ajeitar esses terras, ficaram horríveis. Certo? Então eu preciso apenas agora, né, olhar e determinar. Então aqui eu tenho o gate, né? Então eu preciso determinar quem é R1O. Ou, se eu preferir, como ele está associado ao capacitor, né? Ele está associado ao capacitor CGS, eu posso chamá-lo melhor, fica mais intuitivo, de RGS. Quem é RGS? É fácil, né? Por inspeção do circuito aí fica fácil para a gente ver que RGS vai ser igual a R em paralelo com Rin. Logo, RGS vai ser igual a 80,8 kΩ. Então, a partir daí, eu já posso determinar a constante de tempo associada ao capacitor GS, chamado de tal GS, que vai ser CGS vezes RGS. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 12, que multiplica 80,8 vezes 10 elevado a 3, o que vai me dar 80,8 nanosegundos. Né? Bom, e como é que eu determino agora a resistência vista entre os terminais de CGD? Aí eu vou matar CGS, então vou transformar ele num circuito aberto, vou matar essa fonte, mas ainda assim o circuito não vai ser muito simples para analisar, quer ver? Vamos repeti-lo aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, vamos matar a fonte, né? Então eu vou ter basicamente o seguinte. Então aqui eu tenho R, aqui eu tenho Rin, certo? Aí aqui eu tenho o gate. Aí, aqui estaria conectado o capacitor CGD, mas eu não vou conectar ele agora não. Tá? Aqui eu tenho a fonte de corrente controlada por tensão. Tensão aqui em cima é VGS. Aqui eu tenho GM, VGS, certo? E aqui eu tenho o resistor RL linha, certo? Como é que eu determino então agora qual é a resistência equivalente que eu enxergo entre esses dois terminais aqui? Então, para poder fazer isso, eu vou conectar aqui, ó, uma fonte de corrente de teste. Vou chamar ela de IX e eu vou conectá-la aqui, certo?
E sobre ela eu vou ter um valor de tensão Vx. Então, vou determinar essa impedância equivalente que eu enxergo entre esses terminais, determinando a razão Vx por Ix. É isso que eu preciso fazer, certo? Se eu olhar esse circuito agora, eu vou ver o seguinte, que por aqui, tá, desce uma corrente dada por VGS dividido por RI. Por que eu sei disso? Ora, porque essa é a tensão, essa é a resistência, lei de Ohm, VGS por RI, certo? Por aqui vem uma corrente. Note que R está em paralelo com R1, está do gate para o terra. Então aqui eu vou ter, né, VGS por R, é a corrente que eu vou ter para lá, certo? Bom, e aqui nesse ponto eu vou ter uma tensão aqui, ó, que vai ser dada por VGS mais Vx. Por quê? Porque saindo do terra, por aqui eu tenho VGS, indo por aqui eu tenho mais Vx, então eu tenho VGS mais Vx. Então essa é a tensão que eu tenho aqui nesse ponto. Logo, a corrente que desce por aqui vai ser VGS mais Vx dividido por RL'. Ok? Bom, feito isso, então agora eu posso escrever uma equação aqui. Primeiro eu posso determinar Ix. Ix vai ser igual a VGS sobre R, que é a corrente que eu tenho para cá, mais a corrente que eu tenho para cá, mais VGS sobre Rin, que vai dar igual a VGS, tá? Que multiplica 1 sobre R mais 1 sobre Rin. Ora, essas resistências estão em paralelo, né, pessoal? Então eu posso dizer que eu vou ter Ix como sendo VGS, que multiplica o paralelo de R com Rin. Tá? Eu posso fazer dessa maneira. Ok? Bom, vamos botar um parênteses aqui para organizar. Por outro lado, certo? Eu posso escrever uma equação nodal, tá? Vamos botar aqui, ó, escrevendo uma equação nodal no dreno em D. Se eu fizer isso, vejam aqui o que é que acontece, olha. Eu tenho X aqui, ó. Eu tenho X. Então, X é uma corrente que está chegando. E eu tenho aqui saindo GM-VGS e tenho aqui saindo essa corrente VGS mais Vx dividido por RL. Então, o somatório das correntes que chegam, o somatório das correntes que saem, e eu posso escrever que X vai ser igual a GM VGS mais VGS mais Vx dividido por RL linha. Tá? Bom, dessa equação aqui em cima, certo? Eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer o seguinte, né? Que VGS... Ih, cara, tem um erro aqui. Deixa eu consertar. Na verdade, né? Deixa eu organizar um pouco a bagunça aqui. Eu cometi um erro aqui.
Vou puxar isso aqui um pouco para baixo. Aproveitar e juntar isso aqui um pouco com isso. Pronto. Aqui, na verdade, ó, esse termo aqui, ele fica no denominador. Né? E daí eu posso dizer que o VGS vai ser igual a Ix, que multiplica R em paralelo com Rin. Então eu posso pegar o VGS, que agora sim está certo, dessa expressão, que é dado por isso aqui, e substituir aqui e aqui. E depois eu posso resolver para, organizando os termos, obter o seguinte, que Vx por Ix, certo? Vai ser dado por, isso aqui vai ser a minha resistência, tá? RGD, que é a resistência que o capacitor CGD enxerga. Isso vai ser dado por R em paralelo com Rin, tá? Mais RL', certo? Mais GM que multiplica RL' vezes R em paralelo com Rin. E aí, se eu aplicar isso daqui, os valores que eu tenho, eu vou obter que RGD vai ser igual a 1,16 megaohms. A partir daí eu posso determinar quem é tal GD, que vai ser RGD vezes CGD, e vai dar 1 vezes 10 a menos 12 vezes 1,16 vezes 10 elevado a sexta, o que vai dar 1.160 nanosegundos. Tá? E aí, a partir daí, eu posso calcular o meu ômega-h como sendo aproximadamente igual a 1 sobre tal GS mais tal GD. Ou seja, 1 sobre 80,8 mais 1.160. Vezes 10 a menos 9, porque era nanosegundos. Isso daqui vai dar 806 quilo. Não vai caber, deixa eu puxar a expressão toda para cá um pouco. Radianos por segundo. Ou, em hertz, FH igual, é só dividir por 2π, né? A ômega H sobre 2π. Isso aqui vai dar 128,3 kHz. Essa vai ser o ômega H desse circuito. Tá? Bom, vamos em frente. Então essa seria a forma de fazer para determinar a frequência de corte superior quando eu não tenho os polos e os zeros bem evidentes, certo? E se o que eu não tiver, e se eu precisar determinar a frequência de corte inferior e também não tiver os polos e zeros de forma evidente? Então vamos escrever aqui um outro método. Determinação de ômega L a partir das constantes de tempo de circuito aberto.
de curto-circuito, desculpe. Note que é análogo, né? Para ômega-H eram constantes de tempo de circuito aberto. Para ômega-L, constantes de tempo de curto-circuito. Certo? Então seja FL de S dada por Sn S elevado a NL mais D1 que multiplica S elevado a NL menos 1 mais pontinhos dividido por S elevado a NL mais E1 que multiplica S elevado a NL menos 1 mais pontinhos. Então a gente tem essa função de transferência genérica aí, certo? Então onde, né, os coeficientes D D I E são relativos às frequências de zeros e polos respectivamente. Então eu posso dizer que especificamente E1 é dado por certo? Então aí eu posso dizer o seguinte, de modo análogo, ao caso anterior, né? O valor exato de E1 pode ser obtido pela análise do circuito equivalente do amplificador em baixas frequências certo? Considerando os capacitores considerando os vários capacitores um por vez, né? Enquanto os demais capacitores
são considerados infinitos. Né? Ou seja, para determinar a contribuição de CI, elimina-se o sinal de entrada e se substitui os demais capacitores por curto circuitos. Então, quer dizer, não precisa disso não. Por curtos circuitos, ok. Tá? O processo deve ser ah, tá, sim, então, tem um então sim. Então, determina-se a resistência vista por CI, que a gente vai chamar de RIS. RI, porque refere-se ao capacitor C, e o S de short circuit em inglês, tá? Então o processo, né, deve ser repetido para todos os demais capacitores. E obtém-se o valor de E1 por então vou ter aqui que E1 vai ser igual ao somatório de I variando de 1 até NL de 1 sobre CI RIS, tá? E ômega L é considerado aproximadamente igual a E1, né? Então, pode dizer aqui o seguinte, né? Desde que nenhum zero seja dominante e um dos polos seja, por exemplo, P1,
tem-se ômega L aproximadamente igual a ômega P1, né? Aproximadamente igual a E1, que por sua vez é exatamente igual ao somatório de I variando de 1 até NL de 1 sobre CI RS. Tá? Então, mais uma vez, né, vale ressaltar que em circuitos complexos, né, normalmente é difícil verificar se de fato existe um polo dominante em baixas frequências. Tá? Apesar disso, o método das constantes de tempo de curto-circuito, ele normalmente fornece uma estimativa razoável de ômega L, que é suficiente para um rascunho inicial do projeto, tá? Além de também dar a vantagem de permitir a gente ver qual dos capacitores está contribuindo mais para a frequência de corte inferior, e assim a gente sabe aonde que a gente precisa mexer para poder melhorar isso, tá bom? Bom, pessoal, eu sei que a aula ficou meio longa, eu lamento por isso, tá? Mas enfim, o assunto está coberto agora. Eu agradeço a vocês pela atenção e até mais, pessoal.